Você sabe o que é intuição? Você usa a sua intuição? Sabe me dizer se ela é um processo mental ou uma sensação física? Você acredita que a intuição é capaz de ajudar você a realizar seus maiores desejos? Saiba que a intuição é a chave para transformar os seus sonhos em realidade. Fique comigo que nós vamos falar hoje nesse vídeo tudinho sobre intuição. Mas antes de tudo, deixe-me me apresentar. Eu sou Carla Blanc, bruxa e dirigente espiritual das Medicinas da Floresta. Eu estou aqui para te ensinar um pouquinho mais sobre o mundo da magia, bruxaria e espiritualidade. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative a notificação do sininho e siga as nossas redes sociais. Quando nós encarnamos aqui na Terra, nós nascemos já numa cartilha social, no meio da sociedade. E muito foi aprendido que a nossa mente é o grande gerenciador, é o grande computador, é aquele que cria as ideias, os grandes planos, os grandes projetos. Já lembra a tua mãe falando, olha, pense bem antes de você fazer isso, pense bem antes de tomar a decisão. Pois é, nós aprendemos a utilizar a nossa mente e anular a nossa intuição, essa voz da alma. E com isso nós cometemos inúmeros caminhos errados, inúmeros erros. Por mais lógico que possa parecer as nossas decisões, muitas vezes não dá o resultado que a gente espera. Justamente por conta disso que a nossa mente mente. E eu vou explicar por que acontece isso. Imagine que você é uma antena, que você capta pensamentos e você emana pensamentos. O pensamento nada mais é do que energia. Então nós temos sim a capacidade de emanar pensamentos para as pessoas, para as energias do universo, e nós também recebemos pensamentos. E quando esses pensamentos chegam até nós, muitas vezes nós interpretamos como se fosse nosso, e não é. Por isso que justamente eu falo que a mente mente, porque muitas vezes não são pensamentos teus. Eu arrisco em dizer que 90% daquilo que você pensa não é seu. Às vezes pode ser do inconsciente coletivo, pode ser da energia mesmo das pessoas, pode ser frequência de outras pessoas que nós captamos. A gente arrisca dizer que nós não temos o fenômeno da telepatia, pois bem, nós temos sim, só que nós não sabemos distinguir ainda o que é nosso do que não é. A intuição é a voz da alma, ela é a voz da sabedoria. Ela está intimamente ligada com os planos divinos. Ela está na frequência das leis universais de amor, prosperidade e abundância. Por isso que é muito importante a gente seguir a voz da alma justamente para a gente conseguir atingir aquilo que deseja na vida. Como eu falei, a mente é uma energia que nós captamos que muitas vezes não são nossas. Então nós achamos que temos grandes ideias, grandes planos, porém não são nossos. A voz da alma, a intuição, não tem erro quanto a isso. Existe uma grande diferença para a gente conseguir identificar o que é a voz da mente da voz da alma. A mente, por exemplo, ela funciona de forma racional e lógica, tem um pensamento linear, tem energias de preocupações e medos, ela se apega às experiências passadas, então todo o nosso registro de vivência nessa nossa encarnação se manifesta através da mente racional. E muitas vezes nós não realizamos desejos que estão na nossa intuição por medo, por preocupações e por traumas. Até porque a voz da alma, ela funciona totalmente diferente. Muitas vezes ela não é lógica. Enquanto a mente, por exemplo, ela é barulhenta, ela é insistente, ela te traz medos, angústias, travas que nós chamamos do nosso sistema de defesa, e só que não, né?
A voz da intuição, ela fala para você, vai, se joga, só que ela é uma vozinha muito mais silenciosa. Enquanto a mente, ela está nessa região aqui, poluindo nossos pensamentos num tom de voz gritante, se você observar muito bem a sua mente, você vai sentir até o tom de voz que ela está utilizando. E como muitas vezes ela nos violenta com mensagens, com preocupações, com angústias. E a voz da alma, ela nunca traz esse tipo de frequência, esse tipo de energia. Ela sempre vai ser uma voz que vai te levantar para frente, que vai levantar a sua estima, que vai fazer você realizar. Porque lembra que eu te falei, a voz da alma, a intuição, ela está ligada diretamente com os planos divinos. Nenhum plano divino vai colocar você para baixo. Nenhum plano divino vai te trazer angústia. Eu tenho comigo uma regra. Todo aquele pensamento, toda aquela sensação que me traz um mal, uma angústia, um medo, uma preocupação, não é meu e eu descarto. Para quem estuda física quântica, por exemplo, tem o exercício de você cancelar o pensamento e justamente por conta disso, você cancela aquilo que não ressoa, porque não está na frequência da sua alma. A voz da intuição, essa voz da alma, ela se manifesta aqui, ó, na região do peito. Como eu falei, ela é mais silenciosa, ela é mais sutil, mas ela também te traz uma certeza, te traz motivação, te traz firmeza. Só que acontece uma sabotagem muito grande da nossa mente. Muitas vezes a nossa intuição, ela se manifesta, você até gosta de ouvir, você até se sente bem, porém a mente já numa segunda voz fala, não, isso não é possível, isso não vai dar certo, e ela já sabota todos os planos da intuição. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a estudar sobre isso há muitos anos atrás, eu comecei a praticar a voz da intuição. Eu comecei a falar que eu iria treinar meus sims e meus nãos. Porque a intuição, ela está no corpo, você sente. Eu vou te dar um exemplo de um dia da minha vida que foi um marco, que foi a partir dali que eu comecei a exercitar a minha intuição e a confiar nela. Um certo dia, um pouco antes do almoço, eu fui num mercadinho aqui perto de casa. Cheguei para o açougueiro e falei que eu queria uns filezinhos de posta vermelha para fazer bifinho em casa. E o açougueiro falou, Carla, posta vermelha eu não tenho, eu tenho uma alcatra aqui que você vai amar. Eu já vou cortar ela para você rapidinho. Meu corpo na hora fez assim, sabe, aquele não era o que eu queria. Mas, para não magoar, não deixar chateado o açougueiro, eu falei, não, ele já está cortando, olha como é a mente. Não, ele já está cortando, ai, é só uma carne. Não, tudo bem. Eu falei, sim. O que aconteceu? Eu fui contra mim. Eu fui contra a voz da minha intuição. O que aconteceu? Eu paguei o dobro no valor da carne, cheguei em casa, fiz os filezinhos de alcatra, resumindo, o corte estava errado, a carne não pegou tempero, ficou borrachuda, ficou horrível. E eu peguei e até comentei na mesa para minha família, para o meu marido, para os meus filhos, poxa, eu devia ter ouvido o meu não. Aí meu marido na hora falou, não, a culpa é desse açougueiro, onde já se viu, ele não deveria ter te empurrado essa carne. Aí eu falei, não, fui eu que aceitei, fui eu que fui contra mim. Eu deveria ter falado não. Mas isso foi um aprendizado e eu gostei disso daí. No mesmo dia, pasme você, sério gente, eu não estou brincando, eu coloquei esse dia como teste. No mesmo dia, chegou a noitinha, eu falei para o meu marido assim, ai, eu queria tanto comer fora, comer uma comida italiana, um frango, uma polenta, um risoto, né? Falei, vamos num restaurante aqui perto. Aí ele falou, meu Deus, mas nós 4 vai sair muito caro, né? Ia sair na época mais de R$250. E aí eu peguei e falei para ele assim, já que eu não ouvi meu não na hora do almoço, eu quero agora na janta ouvir meu sim. E eu vou largar para o universo e ver o que acontece. Pois bem, nós estávamos nós 4 jantando, comendo muito bem.
Passou um garçom pela nossa mesa e reconheceu meu marido, que pegava ônibus com ele durante a semana. Falou: "Ô, Renê, você aqui, pô, bom te ver, não sei o quê, estão sendo bem servidos?" E aquele papo, né? Ele falou que sim e tal. E aí ele falou assim: "Vocês estão pagando por pessoa?" E ele falou: "Sim, estamos pagando por pessoa." "Espera aí que eu vou falar com o gerente lá para ele conseguir um desconto para vocês." Na hora, eu olhei para o meu marido, falei: "Tá vendo, bichinho?" Resumo da ópera novamente. De R$250, a gente pagou R$160 nós quatro, incluindo bebida à vontade, vinho e sobremesa para todas nós. Então, a partir daquele momento, eu comecei a confiar na intuição. Porque muitas vezes ela não funciona na lógica mesmo. Se for olhar bem, eu tinha até condições de pagar assim, esse restaurante, mas sabe aquela coisa que a gente tem que dar uns ajustes no mês ali, dar uma segurada para poder propiciar um jantar fora, em família? Você sabe bem o que é isso, alguns de vocês sabem que a nossa situação aqui no Brasil é tudo no jeitinho para dar certo, né? E olha que quando a gente confia nessa voz que nos guia, a coisa vem. E ela vem como um grande presente. E muitos de vocês que acreditam, né, nas magias, na bruxaria, vão dizer que isso são as sincronicidades do universo. E é justamente isso. Quando nós estamos alinhados nessa energia, com a voz da nossa intuição manifestando o tempo todo na nossa vida, nós estamos o quê? No fluxo do universo. E as coisas vão acontecendo. E as coisas vão caindo do céu, e pessoas chegam, e oportunidades vêm, porque você está naquele flow. Você não está no mecanismo da mente e da lógica. Ah, eu vou ali porque ali é o caminho certo, é o óbvio, mas você está sentindo que é outro caminho. Procure confiar nesse outro caminho. Você já fez o teste? Minha vida, depois disso, começou a se basear na intuição. Eu não tenho mais caminho errado. Às vezes não é o caminho onde eu quero chegar, né? Não está nos planos, mas muitas vezes esse caminho é uma ponte que me leva a. Então eu vou muito no meu sentir e todo dia nós temos escolhas na vida. Comece a exercitar. Quantas vezes você não quer ir naquele almoço de família? Que está gritante em você, você não quer ir naquele aniversário, está gritante. E você faz o quê? Não, eu tenho que ir. Olha a cobrança da cabeça. Você veja a diferença dessas vozes. Não quero. Não, eu tenho que ir. Imposição. Você vai contra você. E aí o que acontece geralmente nesse churrasco ou nesse aniversário? Vai acontecer alguma coisa que vai te desagradar, que não vai te deixar legal, você vai ouvir alguém falando alguma coisa que não vai ressoar bem para você, ou você vai se envolver, participar de alguma briga, alguma discussão ali naquele ambiente e que quando você sai você fala: poxa, eu não deveria ter ido, não deveria ter feito. Ou às vezes, né, você se sente cobrado em falar com aquela pessoa: não, eu preciso conversar com ela, eu preciso me acertar, porque não dá para ficar assim, porque é da família. Geralmente é isso, né? São as cobranças sociais que a gente tem. Mas dentro de você não está com a mínima vontade. Mas aí vem o pensamento: nossa, mas como você é egoísta, você tem que, pela harmonia de todo mundo, você tem que se acertar com aquela pessoa. Aí o que acontece? Você vai conversar com a pessoa e leva uma patada. Ou é destratado, ou é tratado com indiferença. Isso que eu quero nesse vídeo, que você perceba muito bem as nuances entre os comandos da mente e a voz da intuição. Agora eu vou falar 6 maneiras de você desenvolver a sua intuição. A primeira delas é você desenvolver seu autoconhecimento. O que é isso? É saber o que você gosta,
o que você não gosta, as pessoas que te agradam, as pessoas que te desagradam, lugares que você se sente bem e lugares que você não se sente bem. Você precisa estar em completo estado de presença, de conexão com você e se respeitar. Tem muitas barreiras pela frente das nossas crenças limitantes, de muitos traumas ou de imposições sociais que nos impedem de nós nos manifestarmos como a nossa essência. E se a gente não está na nossa essência, ouvindo esses comandos da intuição, nós jamais vamos conseguir realizar aquilo que desejamos. Tem pessoas que gostam de fazer meditação. Eu não sou muito adepta a essa meditação no silêncio. Eu sou uma pessoa que sou um pouquinho agitada, até mentalmente. Uma coisa que me acalmou bastante durante muitos anos foi escutar mantras indianos, né? Então eu colocava o fone de ouvido e ficava limpando a casa, fazendo meus afazeres, sempre ouvindo, que era uma oportunidade da minha mente silenciar e eu aprender sobre essa disciplina. Né? E como eu falei para vocês anteriormente, fazer os comandos de qualquer pensamento ou sensação que me fizer mal, eu vou cancelar, eu não aceito, eu não acolho. Mas para quem gosta de uma meditação, é super válido, até porque ajuda a você ter a disciplina mental de silenciar seus pensamentos, de ter uma percepção maior do seu corpo. A yoga ajuda muito nesse processo. Outra dica que eu deixo para você é você ter um diário. Para as pessoas que gostam de escrever, super sugestivo. Comece a escrever ali seus pensamentos, o que você quer realizar, as suas objeções, os seus medos e vai ali colocando tudo o que vem à sua mente e ao seu sentir, porque geralmente quando a gente está desenvolvendo, o pensamento, a intuição é tão embaralhado que você não tem a percepção do que é o que. E depois que você terminou de escrever o diário, aquele trecho ali, é interessante você grifar as frases que te deixaram bem, que te deixaram à vontade, que você gostou de escrever. Essa é a voz da sua intuição. Já aquelas negativas, aquelas preocupantes e angustiantes, são a voz da mente. Aquelas você começa a aprender a descartar. Aprender a confiar na sua intuição, isso é muito importante, porque você até ouve sua intuição, porém você não valida ela justamente por ela não ter uma lógica, uma racionalidade. Muitas vezes ela sai fora do padrão daquilo que nós aprendemos socialmente. Então, por exemplo, você não quer falar com seu pai, você não está com vontade. Não, mas é pai, não tem que falar, é família, é família. Essa imposição social. E o tempo todo nós vamos contra nós. Então, justamente como eu falei, vá fazendo esses testes com um jeitinho. Você não precisa chegar, por exemplo, para o teu pai e falar, eu não quero falar com você. Não. Faz um meio termo, olha, agora eu estou um pouquinho ocupada, a gente pode conversar mais tarde, eu estou precisando me recolher um pouquinho, eu estou com a minha cabeça muito nervosa, muito angustiada. E sai na tangente francesa, jeitinho, e vai se preservando, começa a aprender por aí. Se você tem dificuldade de falar não, dá uma ensaboada e está tudo certo, entende? Não precisa ser extremos demais. Desenvolva a habilidade de ouvir sua intuição. Diminua os ruídos mentais. Reduza esses pensamentos. Começa a disciplinar seus pensamentos. Nos outros vídeos eu falo muito sobre a educação mental e é justamente isso. Você é bruxa e bruxo que gosta de trabalhar com as magias, com rituais, gosta de conversar e atender pessoas, é fundamental que você tenha essa disciplina mental, essa educação. E reduzir ruídos é fundamental para que a voz da intuição se manifeste. Outra coisa, ter a percepção do seu corpo. Justamente por conta disso, a yoga e a meditação é muito importante. Mas você não precisa seguir todas essas maneiras de desenvolver. Você vai ver qual uma ou outra tem mais ressonância com você. O importante é que você vá fazendo esses testes. Seja resiliente com você. Pega leve com você. Não é de primeira que você vai acertar. Muito mais nós vamos errar do que acertar.
e comemore no momento que você acertar. Isso é mais uma forma de você ir adquirindo confiança na sua intuição, confiança em você. Você está cheia de crenças limitantes, você tem vários traumas, você tem várias questões mal resolvidas dentro de você. Provavelmente você também tem baixa estima, você está buscando por aceitação do outro. Então são N coisas que impedem da intuição se manifestar. Justamente por conta disso, o autoconhecimento ele é muito necessário para você começar a desenvolver essa disciplina de ouvir a intuição. E por último, aprenda com a experiência. Se aquela voz da intuição deu o resultado, você marca lá mais um ponto. Sempre procure fazer isso. Se possível, até escreva mesmo. Coloque como exercício prático na vida. Olha, eu vou passar por cima de tudo, de todas as minhas crenças, e eu vou seguir meu flow. Faça isso. Eu estou cheia de crenças, mas eu estou seguindo a minha intuição. Minha intuição, por exemplo, é muito grande em falar assim. Fale para as pessoas o que você sabe, o que você conhece. Ensine, siga teu propósito de vida. Só que na frente disso, possuem várias barreiras que me impediriam de realizar aquilo que minha intuição está falando. Uma delas é o excesso de autocrítica. Outra, medo de gravar na frente da câmera. Pasmem vocês, eu já devo ter falado isso em algum vídeo. Eu fico desconfortável em gravar na frente de uma câmera. É uma grande barreira para mim, mas eu estou aqui disposta. Cada vídeo que eu estou gravando, eu estou ultrapassando essa barreira porque eu preciso chegar no propósito que minha intuição está me levando. E eu sei que eu vou chegar aonde eu desejo. Entenda que a intuição é um processo lento, gradual e pessoal. Você vai descobrir os mecanismos para você desenvolver a sua intuição e aprender a confiar nela. Não tenha medo de errar. Nós estamos aqui encarnados para fazer esse exercício, de aprender a se entregar a essa natureza, a esse universo, às leis divinas. Aprender a separar o que é do homem do que é de Deus e seguir esse caminho de Deus. Não que você tenha que virar um guru, mas eu entendo que a espiritualidade é a integração das leis, dos planos divinos com a materialidade. Assim nós estamos vivendo a espiritualidade. Você não está lá muito elevado e muito na matéria. Você integra. É justamente o exercício que nós estamos nos propondo, encarnados, a fazer aqui. E a intuição, ela é uma bússola. Ela vai ser o seu guia. Aprende a confiar nela. E aí, me deixe nos comentários, você já segue a tua intuição ou você aprendeu mais um pouquinho sobre ela nesse vídeo? Eu espero você em breve, bruxa, bruxo. Nos vemos por aí. Até mais.